Ok, agora sim, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um workshop da gente, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre como ter mais disciplina, um tema que é importantíssimo aí para todo mundo da mentoria, da seleção, vocês aí que vão assistir, né? Queria começar agradecendo o pessoal que está podendo assistir ao vivo aqui. Quem puder ligar as câmeras, eu agradeço também. Mas, de qualquer maneira, obrigado a todos. E também o pessoal de casa, né, que acaba assistindo depois, quando não tem disponibilidade. Também vamos trocar uma ideia e a gente ficar à disposição. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Talvez um dos temas mais importantes de qualquer programa personalizado de treinamento, porque seja quais forem os objetivos de vocês, e as pessoas que estão me assistindo aqui têm objetivos diferentes, eu sei que quem vai assistir em casa também tem planos, né, diferentes, mas praticamente todo o objetivo da gente ele depende de disciplina para ser concretizado. Ou, pelo menos, se a gente tiver disciplina, esse esse objetivo ele vai ser conquistado mais rápido, com menos esforço, provavelmente tendo um resultado melhor, né? Então eu queria começar pedindo para vocês abrirem aí o material de vocês, eu mandei nos grupos, né? Um material para vocês irem acompanhando e a gente construir aí os exercícios. Se você estiver me assistindo depois em casa, esse material ele tá na plataforma, tá certo? Você pode parar o vídeo aí, ir lá na plataforma e pegar esse material, porque ele vai ser importante. A gente vai fazer aqui alguns exercícios, vai construir alguns exercícios, né? Mas antes de a gente chegar na parte mais prática, né, eu queria fazer aqui algumas considerações iniciais, né? A gente, eu costumo brincar, né? Como até sempre digo que tem um amigo meu que fala e eu costumo parafrasear isso, né? Que nos meus encontros, nas minhas conversas, que as três coisas mais difíceis do mundo são emagrecer, estudar e juntar dinheiro, né? Se você pegar os problemas de praticamente todo mundo, né? Esses três aí resumem um bocado de coisa, né? Conseguir juntar dinheiro, conseguir estudar, conseguir emagrecer, são coisas que são normalmente desafiadoras. E essas três coisas, elas têm um algo em comum, que é o fato de que todo mundo sabe como fazer, né? Se você perguntar para alguém como juntar dinheiro, essa pessoa sabe como fazer isso, né? Todo mundo sabe que deveria, em tese, viver com menos dinheiro do que ganha. Todo mundo sabe que deveria fazer mais exercício, se alimentar melhor. Todo mundo sabe que estudar, né, é algo que tem um resultado significativo no médio e no longo prazo. Entretanto, nós temos dificuldade de fazer essas coisas, apesar de nós sabermos que elas são importantes e de nós sabermos como fazer aquelas coisas. E o motivo pelo qual nós temos dificuldade é porque essas coisas exigem disciplina, né? Cada uma dessas coisas exige disciplina para ser concretizada e, no geral, nós temos dificuldade de fazer coisas que exigem disciplina, mesmo quando a gente sabe que elas têm um impacto enorme na nossa vida. E aí, cada um de vocês com o seu plano de ação, cada um de vocês com os objetivos que você traçou para 2025, né, você consegue imaginar onde a disciplina vai ter problema aí para você, né? E aí, uma, uma, um insight aqui inicial, né, é de tentar entender por que a disciplina é tão difícil, ou por que nós temos dificuldade de ter disciplina
em alguma área da nossa vida, né? Normalmente, né? Porque a disciplina ela é a habilidade de fazer, né, o que é importante, em vez de fazer o que você gostaria de fazer, ou o que daria mais prazer para você, o que seria mais divertido. Só um minuto aqui. Então, a disciplina, ela é o objetivo, né? Ela é o desafio de você fazer o que deve ser feito, como se fala. Porque, na verdade, você queria fazer outra coisa, né? Você queria poder comer pizza todo dia, né? Se fosse eu, por exemplo, ia adorar. Você queria não precisar ir para academia ou fazer só os exercícios que você gosta. Você queria escolher ler só coisas divertidas ou assistir filmes, sei lá. Você ia preferir, né, comprar tudo que você tivesse vontade, mas na vida real você sabe que não é isso que vai te trazer resultado. Na vida real você sabe que os seus grandes objetivos, viver muito, ter uma boa condição financeira, né, ter sucesso profissional, concluir seu propósito, eles dependem de você fazer coisas que devem ser feitas e que muitas vezes você não quer fazer, ou não seria o comportamento número 1 na sua lista de preferência. E mais, exige que você faça isso consistentemente, né? Uma coisa da disciplina que talvez até passe invisível, mas eu tive esse insight há alguns anos. Eu não sei se isso para todo mundo é óbvio, né? Às vezes você que está me assistindo vai achar que eu sou meio monga, assim, de ter demorado para entender isso. Mas, assim, faz poucos anos, certamente eu já tinha uns 40 anos de idade nessa época, quando eu entendi o seguinte, que praticamente nada que é feito excepcionalmente faz diferença relevante na sua vida a longo prazo. Nada. Tudo ou quase tudo que tem impacto relevante na sua vida, no que realmente importa, é o que é feito de maneira consistente. Entendeu? E aí, quando eu tive esse insight, eu fui fazer um pequeno levantamento dos meus próprios comportamentos. E eu via que, por incrível que parecesse, eu consistentemente fazia o que eu queria, né? E, excepcionalmente, eu deixava de fazer o que eu queria para fazer o que tinha que ser feito. E aí eu comecei a mudar isso, né? E meus resultados mudaram em várias áreas da minha vida quando eu entendi isso e refinei isso aí. Então, as pessoas, por exemplo, ficam com peso na consciência porque eu comi uma pizza de domingo. Porque no aniversário do meu marido, a gente foi para um restaurante uma vez por ano e gastou o dinheiro tal. Porque eu estou aqui estudando, mas eu fiquei doente, perdi 2 dias de estudo. Nada disso faz diferença na vida real. Nada. Né? A não ser que você, no dia que você gasta dinheiro, você comprou uma Ferrari, né? Mas se não for uma coisa desse tipo, isso não faz diferença nenhuma. Né? Como diz aquele ditado, né? O que engorda você não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Né? O que faz diferença na sua vida é o que você faz consistentemente. Então, se você simplesmente, sem fazer mais nada, você fizer uma lista de coisas que contribuem para os seus objetivos e coisas que não contribuem para os seus objetivos. Você faz as duas. Você simplesmente precisa fazer as coisas que contribuem com mais consistência, mais frequência e mais regularidade do que aquelas coisas que não contribuem. Só isso. Lógico, se você puder eliminar o que não contribui para o seu objetivo, melhor ainda, mas nem sempre
isso é possível e certamente não é necessário. Agora, a consistência é que faz diferença. Então, quero que vocês entendam, e quando eu estou falando aqui de disciplina, né, eu quero deixar isso bem conceituado para dizer de que eu vou tratar aqui. Quando eu falo de disciplina, eu quero tratar do seguinte: existem alguns comportamentos que você sabe que eles são importantes, você sabe que eles vão acelerar teu resultado, mas mesmo assim você tem dificuldade de fazer aquilo ali. A conversa de hoje é para ajudar vocês a construir alguns exercícios, alguns treinos, para começar a fazer isso de maneira mais consistente. Certo? E aí, antes de começar, eu quero deixar uma observação que eu considero ela muito importante, que é o seguinte: nós costumamos pensar as pessoas ou a vida das pessoas muito preto no branco. Então você olha para mim e diz assim: o Marder é uma pessoa extremamente disciplinada. Ou o Marder é um cara muito indisciplinado. Mas a vida real dificilmente ela é desse jeito, né? Claro que existem exceções, tá certo? Mas o que você vai ver normalmente é que você é bem disciplinado em algumas áreas e não é disciplinado nas outras. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem muita facilidade de ir para a academia, tem muita facilidade de estudar, mas não consegue juntar dinheiro. Ou, às vezes, você é uma pessoa que consegue juntar dinheiro bem, mas tem dificuldade de se alimentar da maneira adequada que seria boa para a sua saúde. Então, existem muitos comportamentos que exigem disciplina. E dificilmente você vai ser uma pessoa que é plenamente disciplinada em tudo ou totalmente indisciplinada em tudo. Normalmente você vai ter gradientes, né? E claro que aqui no exercício, né, você foca naquilo que você tiver mais dificuldade de manter a disciplina, né? Tá certo? Então a gente vai tentar conversar sobre isso hoje. Sobre como você pode ser uma pessoa mais disciplinada. Ou como você pode treinar para aumentar a frequência, aumentar a regularidade na qual você tem comportamentos que contribuem para os seus objetivos. Ou diminuir a regularidade dos comportamentos que atrapalham os seus objetivos. Essa é mais ou menos a conversa da gente de hoje, certo? E aí eu vou pedir para vocês abrirem lá o arquivo de Word, né, que eu mandei, para vocês irem aos poucos aí construindo, né? Não sei se você imprimiu, se você gosta dele digital, mas deixem ele aberto para a gente ir identificando isso aqui, que hoje a gente vai fazer 6 pequenos exercícios, tá certo? Então a primeira coisa que eu quero que você comece é começar pelo começo. Amado, eu sou uma pessoa totalmente indisciplinada. Não, calma, vamos começar pelo começo, né? Vamos tentar identificar quais são as condutas que você deveria adotar ou que você não deveria adotar. Vamos começar por aí, certo? Marden, tem 10 condutas. Então, simplifique a coisa. Escolha 2 ou escolha 3. Não que você só precise trabalhar essas, tá certo? Mas se você construir o exercício em cima de 2 ou 3, você vai conseguir aplicar para todas as outras. É fácil, tá certo? A dificuldade, né, é entender como funciona a coisa. Depois que você conseguir construir aqui o exercício para 2, 3 hábitos, você vai conseguir extrapolar isso para 10, se você quiser, certo? Não tem nenhuma dificuldade de replicar o conhecimento depois, não, que você aprender. E se você precisar, né, como você está num programa personalizado, você fala comigo que eu te ajudo com isso aí. Então, a primeira coisa é a seguinte: comece a identificar com exatidão onde a falta de disciplina prejudica seus objetivos. E aqui, presta atenção. Não pode ser emagrecer, ficar rico, passar no concurso. Não. Tem que ser a conduta, o hábito.
Tenta identificar qual é o hábito que você não tem disciplina para seguir ou que você não tem disciplina para parar de seguir, né? Eu me considero uma pessoa relativamente disciplinada, acima da média. Então, eu vou, como sempre, dando meu exemplo concreto, né? Porque eu falando de como eu tento fazer as coisas, eu acho que eu ajudo vocês. Mas eu vou, talvez, o meu maior gap de disciplina seja essa questão de me alimentar bem e de malhar ou fazer exercício físico para valer, assim, digamos. Eu gosto muito de esporte, principalmente esporte coletivo, mas eu não gosto muito de ir para a academia levantar peso, embora eu saiba que é fundamental para a pessoa evoluir com saúde e tal, mas eu tenho esse gap aí. E eu também não gosto de me alimentar bem, né? Se eu pudesse, todos os dias eu comeria pizza, picanha, coxinha, essas coisas assim, né? Principalmente coisa salgada. Eu, né, acho que eu não tenho tanto sofrimento com o doce, mas a coisa salgada eu sinto muito isso. Mas isso, para você, pode ser o quê? Eu gostaria de comprar menos. Eu gostaria de juntar dinheiro. Eu gostaria de conseguir ler todo dia para ter um nível cultural melhor. Eu gostaria de estudar para um concurso. Eu gostaria de criar uma rotina para orar todos os dias. Ou para ler a Bíblia toda. Nunca li a Bíblia toda, queria ler uma vez. Escolha o que você quiser. Qualquer que seja o seu objetivo, ou seus objetivos, e todo mundo aqui tem programas personalizados para isso, certamente existem pontos, existem hábitos que você quer adquirir ou quer perder. Hábitos cuja frequência você deve aumentar ou deve diminuir. Então, escreva claramente isso. Eu preciso de tempo para estudar mais. Eu preciso acordar cedo. Eu preciso dormir no horário correto. Não sei. Cada um de vocês aí vai ter o seu próprio, né, gap, que pode envolver dinheiro, pode envolver saúde, pode envolver estudo, né? Pode envolver relacionamentos, né? Cada um vai ter o seu próprio hábito e eu quero que você anote isso aí. Esse é o primeiro ponto, certo? Uma vez que você saiba disso, certo? O segundo ponto, né? O segundo ponto é entender a sua escolha, né? Um dos grandes motivos pelos quais a gente não consegue ser disciplinado, e eu já tive que lidar com isso algumas vezes, tanto na minha própria experiência quanto ajudando outras pessoas, é o fato de que a gente não amadurece muito bem porque a gente quer alguma coisa. Então, se você perguntar, todo mundo, né, quer estar num relacionamento fantástico, quer ter a barriga dividida, quer ter a saúde perfeita, quer ser super culto, crânio, quer ser mega, ter super intimidade com Deus, quer estar num casamento maravilhoso e quer ter uma ruma de dinheiro. Beleza, tudo bem. Mas é uma coisa meio fantasiosa. A gente não entende muito bem o impacto disso, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, certo? A disciplina, ela é uma forma de autocontrole. Pessoas disciplinadas são pessoas que têm capacidade de controlar os seus impulsos. Então, no meu caso, né? Eu chego na academia, minha vontade, né, seria enrolar, né? Não ficar levantando peso, né? Para ver se eu ganho alguma massa muscular ou se eu cuido da minha saúde. Assim como às vezes sua vontade é gastar dinheiro, ou sua vontade é dormir, ou sua vontade é acordar tarde, ou sua vontade é reclamar demais ou brigar com alguém. Mas a disciplina é eu malhar, eu levantar peso, ou você fazer o que tem que ser feito, porque isso é liberdade. A liberdade não é eu fazer o que eu quiser, não. Liberdade é eu
ter controle sobre as minhas ações. Certo? Eu ter controle sobre as minhas ações. Lá alguns aqui assistiram esse encontro, né? Todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo, tá no Clube do Livro desse ano. E no começo desse ano a gente viu um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E tem uma frasezinha lá do Stephen Covey, que é o autor desse livro, que é muito legal, que ele diz assim: a liberdade é o que se encontra, é o gap, o espaço que existe entre o estímulo e a reação. É isso. Você recebe um estímulo para comer e você é livre se você tiver capacidade de decidir se come ou não come. Eu recebo um estímulo para enrolar na academia e eu só sou livre se eu tiver capacidade de decidir se eu vou ou não vou malhar, e for malhar, porque eu sei que isso vai fazer bem para mim. Você recebe um estímulo, né, de que seria bom economizar dinheiro, gastar dinheiro, e você consegue ter controle do que você vai fazer. É aí que você é livre. Quando você não tem disciplina, quando você é indisciplinado, você é escravo dos seus instintos. E isso é uma coisa que compromete a sua dignidade, né? Como já dizia o Abraham Lincoln aí, há quase 150 anos. Entendeu? Aliás, há mais de 150 anos. Né? A sua dignidade depende de liberdade, que depende de você ser capaz de ter autocontrole. Então, eu quero que você pense e me responda o seguinte, né? Quando você é indisciplinado, que aspecto da sua dignidade você está negociando e não deveria negociar? Se você tem uma vida financeira ruim porque é indisciplinado, você está negociando uma parte da sua dignidade. Se você tem uma saúde comprometida porque é indisciplinado, você está negociando parte da sua dignidade. Se a tua indisciplina impede você de ter um relacionamento bom, de ter intimidade com Deus, você está negociando uma parte da sua dignidade. Será que você aceita essa negociação? Será que aquilo que você está fazendo faz sentido para você, vale a sua dignidade? Então eu entro lá no site, compro um tênis, né? Gasto meu dinheiro, e aí eu vou ficar apertado para pagar o cartão, e no mês seguinte eu vou ter que deixar de fazer um bocado de coisa, vou ficar estressado, vou ficar mais irritado, vou dormir menos, vou viver pior em vários sentidos, porque eu entrei lá e comprei um tênis. Será que faz sentido negociar minha dignidade dessa maneira? Essa troca faz sentido? Né? Eu quero que vocês escrevam aí sobre isso, nas palavras de vocês e dentro dos gaps de disciplina que vocês perceberam, para que vocês comecem a entender o seguinte: esses gaps de disciplina que vocês apontaram, eles têm um custo de dignidade para vocês. Não importa se é financeiro, se é estético, se é de relacionamento, se ele é de conhecimento, certo? Se ele é espiritual, esse custo existe. Estético. Será que faz sentido para você esse custo em troca de uma descarga de dopamina ali, como a gente falou no encontro do Clube do Livro, né? Alguns aqui participaram do encontro do Clube do Livro. Se você não participou e está vendo em casa gravado depois, ele já está na plataforma, né? Você pode assistir lá o da ação dopamina. A gente falou muita coisa interessante, inclusive que toca o que a gente vai falar hoje também.